Olá pessoal, bom dia. Tô passando aqui hoje, gente. Nossa, meu cabelo tá estranho, né? Tô passando aqui hoje, gente, porque eu queria falar um pouco sobre como é ser voluntário do CVV, né? Como todos sabem, e eu coloquei aqui, postei aqui, da minha alegria em ter participado de ter passado, né, como voluntário do CVV. Porque, pra quem não sabe, quando a gente entra no CVV, a gente faz um curso, né, que se chama PSV. E aí nesse curso do PSV que a gente vê se a gente tem habilidade ou não para poder atender as pessoas do CVV. E essa seleção é necessária, né? Esse curso ele é necessário porque ele desconstrói algumas coisas, né? Algumas coisas que a gente pensa que é o CVV, que é atender no CVV, e traz pra gente uma noção dos atendimentos, né? Inclusive eu quero mandar um abraço aqui pra Tânia, quero mandar um abraço aqui pra todos que fizeram um curso comigo no CVV. Tô morrendo de saudades, espero que esse ano ainda consiga conhecer todo mundo pessoalmente, né? Porque o nosso curso foi online. Como é, gente, ser um voluntário do CVV? Todo mundo vê aí eu postando que eu tô atendendo o CVV, a gente atende em casa aqui no serviço que se chama PEC, né? E quais são as minhas impressões de ser um voluntário do CVV, né? Primeiro que eu vou falar para vocês o que eu faço, tá? Toda vez, antes de eu começar um atendimento, eu oro, eu rezo, pedindo a Deus que me dê uma direção. Uma direção por quê? Porque uma das coisas importantes para você ser voluntário de CVV é você ser empático, né? Se colocar no lugar, você entender, ou você fazer o possível para entender a situação da outra pessoa, né? Segundo, né, a gente faz uma oração depois para poder fazer uma limpeza espiritual. Eu particularmente, né? Não é a gente. Eu particularmente faço isso. E aí, qual é a impressão que eu tenho de tudo isso, gente? Tem um ditado que diz que as pessoas, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. E é bem isso, gente. Cada pessoa que liga no CVV, que vai contar o seu problema, a gente percebe quais são as dores. E o mais interessante é o que a pessoa traz no íntimo dela, né? Coisas que, assim, a gente nem imagina que as pessoas passam, né? É... Eu... Pra mim é uma experiência muito rica, né? E aí as pessoas pensam assim, que nem já falaram pra mim, mas o CVV não dá conselho. Mas sabe o que acontece, gente? Às vezes, ou na maioria das vezes, a gente não precisa de alguém que dê conselho pra gente. A gente precisa apenas de alguém que escute a gente sem julgamento. Porque muitas vezes a gente erra na vida. Muitas vezes a gente faz besteira mesmo. É natural de todo ser humano. Para ter o acerto, muitas vezes tem que ter o erro, porque tudo isso chama-se de experiência. E aí tem momentos na vida que você não quer ser julgado, não quer que ninguém te analise ou mostre para você o que você tem que fazer. Porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer. Às vezes a gente não quer fazer. Às vezes a gente não consegue fazer. Às vezes a gente joga pra frente o que tem que fazer. Como é que fala? Meu vizinho falou essa palavra. A gente procrastina o que tem que fazer. Olha, Júnior, procrastinar, hein? Então, cada um sabe as delícias e a alegria de ser o que é, né? E dentro de cada pessoa, você que tá me vendo agora, você que é rico, você que é pobre, você que me conhece, você que não me conhece, todo mundo traz a alegria e a dor de ser o que é. E você sabe qual que é o mais importante? O que eu acho muito legal no CVV? As pessoas, elas confiam pra gente aquilo que é mais importante no seu íntimo, no seu coração, né? Para pessoas que eles nem conhecem, que eles nunca viram e nem vão ver, nem vão ter a possibilidade de ter uma aproximação maior, porque são pessoas que atendem de todo o Brasil, então. Mas aí, muitas vezes, a gente precisa de pessoas que muitas vezes não diga pra gente o que a gente tem que fazer.
né? Diga pra gente. A gente só precisa de alguém que sente do nosso lado ou na nossa frente, não importa onde, e que empreste o ouvido dela e ouça atentamente, com empatia, o que ela quer dizer. E pode ter certeza, gente, é um grande passo, porque quando a pessoa ela sai do atendimento, ela desliga o telefone, tem gente que se sente tão bem. Tem gente que consegue mudar a sua vida com isso. Então, essa é a impressão que eu tenho como voluntário de CVV. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu me sinto extremamente muito feliz, né? Porque, sabe por que eu falo isso, gente? Porque a gente é julgado o tempo todo na vida. Você já percebeu que as pessoas julgam o tempo todo você? As pessoas me julgam, né? As pessoas julgam todo mundo. A gente sempre tem um pensamento sobre o outro, né? A gente sempre acha alguma coisa do outro, né? A gente sempre acha que o outro poderia ser melhor, que ele poderia ser diferente, que ele poderia ser assim, que ele poderia ser assado. Mas a gente não entende as dores que levaram aquela pessoa a ser o que é, como é, do jeito que é. E a gente é rápido para julgar, né? E o interessante do voluntarismo do CVV, o interessante da proposta do CVV, é você ouvir a pessoa sem julgamento, com empatia, ou seja, eu te ouço sem falar para você se você tá certo, se você tá errado. Porque não é o que importa se você tá certo ou se você tá errado. O que importa é o conteúdo que você traz e o que você vai fazer com aquilo. E, gente, vai por mim. São coisas íntimas assim que você não imagina. E eu particularmente me sinto extremamente privilegiado porque são pessoas que confiam na gente. Porque contar o que as pessoas contam pra gente, e não importa se é um probleminha ou se é um problemão, porque quando você passa por um problema na sua vida, o problema é grande pra você. E aí, é muito interessante porque tem muita gente que fala assim, olha, eu sei que tem muita gente aí que pra você atender que tem um problema maior que o meu. Não. O seu problema, o que você tá passando no momento agora, é o seu problema, é o que é maior pra você e é o que precisa ser resolvido. Não importa se o seu problema pra mim é pequeno. Sabe o que acontece, gente? Graças a Deus a pandemia tem ensinado uma coisa muito profunda pra gente, que nós ainda somos seres humanos, que não somos máquina, que não vivemos numa Matrix. Nós somos os seres humanos que temos sentimentos. E a gente precisa fazer o possível e o impossível para tratar todas as pessoas que passam na nossa vida como ser humano. Tá vendo? Ninguém mandou mensagem, só mandou até. Então essa é a minha impressão, né? Que eu tenho sobre o voluntarismo de CVV. Hoje eu não atendo só uma vez na semana, eu atendo mais de uma vez na semana. Mas, gente, pode ter certeza, não tem um atendimento como voluntário do CVV que eu não saia de lá sem alguma coisa que me faça ser grato pela vida que eu tenho. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu pensei que eu tinha problema, gente. Mas eu não tenho problema. Comparado ao que eu ouço, gente, hoje. E aí, não é que eu vou fechar os olhos pros meus problemas e dizer que eu não tenho problema nenhum. Tenho também. Mas você sabe o que é legal quando você se disponibiliza também a ouvir a outra pessoa? Você se torna uma pessoa grata. Grata pelo que você tem, pelo que você é, ou por aquilo que você pode fazer. Porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês. O povo sofre. As pessoas sofrem. E a única coisa que as pessoas mais querem quando elas estão sofrendo não é alguém que julga,
não é alguém que aponte o erro, ou às vezes, não é alguém que dê a direção. Quem tá sofrendo, a única coisa que quer naquele momento ali, pelo menos, é alguém que acolha, alguém que ouça e que não julgue. Vamos fazer essa experiência? Não é só comigo, né? Talvez você seja uma pessoa que não tem tempo pra nada. Nada. E quando vem alguém falar com você, você menos tem tempo ainda. Vamos fazer essa experiência. Essa filosofia do CVV, de ouvir sem julgamento. Por mais que seja difícil, é fácil? Não é fácil, mas é possível. Porque nós, seres humanos, e que todos nós queremos, no fundo, é ser amado. Bom dia.